Boa tarde, eu vou pedir desculpas, eu só pude estar aqui na parte da tarde, porque na verdade eu peguei na parte das discussões da manhã, que tem um pouco mais tarde, mas aposento aqui para falar um pouco sobre o programa que a Fundação Estadual de Meio Ambiente desenvolve e acompanha as estruturas do Estado, relacionadas às estruturas de barragem. Eu vou passar um pouco do histórico. Então, vou falar um pouco do cadastro e da classificação e quais são os instrumentos estaduais legais para esse cadastro. Falar um pouco do programa em si, como é feita e a situação atualizada do programa de barragens, o número total de barragens e a distribuição das estruturas que a gente tem cadastradas no nosso programa. Pode passar? A nossa atuação se baseia em 3 deliberações normativas: a DN 62 de 2002, a deliberação normativa 87 de 2005 e a deliberação 124 de 2008. Todas elas hoje estão válidas, elas fazem basicamente algumas alterações e algumas evoluções dentro do programa de barragens. Então, elas definem os critérios de classificação, o que seria a área de jusante da barragem, né, a área afetada, define a auditoria técnica de segurança e estabelece na 124, a partir de 2009, a questão da declaração de estabilidade, que é uma declaração vinculada a essa auditoria de segurança de barragem, que tem que ser contratada por uma empresa, por um profissional não vinculado à empresa, não do quadro de pessoas da empresa. Pode passar? Então, pela própria legislação, esse programa iniciou em 2002, né? Então nós temos aí 14 anos de programa. Ele fez e ele surgiu para o Estado conhecer quantas estruturas existem e qual o risco e quais as interações dessas estruturas. As legislações, todas elas, vocês podem observar que as evoluções apresentadas nelas acontecem e aconteceram geralmente um ano depois de um acidente grande, né? Então, essa evolução também vem em função de ocorrências que aconteceram no passado. A gente consegue ter uma realidade do Estado de saber quantas estruturas e definir aí prioridades de fiscalização dessas estruturas em função das informações que são apresentadas no sistema e da condição atualizada dessas estruturas. Hoje a gente faz isso de forma informatizada, então o empreendedor consegue entrar no sistema e fazer a sua declaração de estabilidade, que é um resumo da auditoria, online. Então toda a atualização dessa informação a gente recebe ela online, então eu consigo tirar para qualquer estrutura a informação, a última informação apresentada pelo empreendedor a partir de qualquer computador com acesso à rede, à internet. Pode passar. A classificação, eu vou entrar um pouco em como funciona a classificação das barragens no Estado. Ela está vinculada ao que a gente chama de dano potencial associado. Esse dano é calculado por uma fórmula simples em que você pega algumas características da barragem
e pontua elas nesses itens: altura da barragem, volume do reservatório, ocupação humana jusante, interesse ambiental ajusante, instalações ajusante. Essas pontuações, a gente pega o valor ali do V, né? E esse V é pontuado de acordo com o que está distribuído aí. E a soma desses Vs, pode passar? Desses valores, vai me dar a classe da barragem. Tá? A classe da barragem, existem 3 classes vinculadas para as barragens. Então, para a barragem classe 1, que tem o menor dano potencial associado, o V tem que ser menor ou igual a 2. Né? Para a barragem classe 2, o V tem que estar entre 2 e 5. E para a barragem classe 3, quando esse valor for maior que 5, as barragens são classificadas como de dano potencial alto, e aí são classificadas como barragens classe 3. O que isso implica? Implica numa periodicidade diferenciada que a empresa tem que fazer as auditorias e uma avaliação específica da condição atualizada da segurança da barragem. Então, para as barragens de menor dano potencial associado, eles vão apresentar de 3 em 3 anos, de médio porte, de médio dano potencial associado, de 2 em 2 anos, para aquelas que têm o dano potencial associado maior, eles apresentam anualmente. Todas essas são, como eu tinha falado, apresentadas no sistema que a gente tem hoje. Pode passar. Elas têm que ser feitas até 10 de setembro, as declarações. Essa data acabou ficando casada com o período anterior ao início do período chuvoso. Hoje é um pouco difícil de falar isso, né? Mas ele tem essa vinculação aí. Então, até 10 de setembro de todo ano, a gente tem uma atualização das informações que são prestadas pelo empreendedor a partir do relatório de auditoria, e são apresentadas nesse site aí. O empreendedor faz o cadastro e repassa as informações que estão lá na auditoria. Isso efetivamente não está na legislação diretamente colocada, mas essa é uma conclusão dos trabalhos que a gente desenvolve até então. A gente identificou que as auditorias levavam a 3 tipos de conclusão, efetivamente. As conclusões em que o empreendedor e o auditor conclui efetivamente com relação à estabilidade daquela estrutura e dá a garantia da estabilidade daquela estrutura. Temos um segundo grupo em que o auditor não pode afirmar que a barragem tem estabilidade garantida. Isso muitas vezes está correlacionado com o fator de segurança. Né? Quando esse fator de segurança, eu não tive aqui na parte da manhã, também não vou me atrever a explicá-lo detalhadamente, mas resumidamente, e a Terezinha vai me corrigir se eu falar besteira, fator de segurança é o quê? Uma divisão entre as forças que podem seguram a barragem, ao contrário, que seguram a barragem dividido pelas forças que podem derrubar a barragem. Esse fator tem que ser acima de 1,5 para o auditor efetivamente garantir estabilidade. Então, isso quer dizer que 50% a mais das forças tem que ser forças que seguram a barragem. Tá? E temos algumas auditorias também que o auditor não consegue chegar à conclusão ou fazer as contas até para chegar à conclusão, chegar a esses fatores de segurança, que é uma terceira opção que a gente tem, que é quando o auditor não consegue concluir, não consegue chegar, não consegue fazer os cálculos que ele precisa fazer para chegar. Nesses casos, a tendência é que o próprio auditor coloque lá nas suas recomendações uma série de estudos que vão
em um prazo curto, dar os elementos para que ele chegue a alguma conclusão pela estabilidade ou não. Isso acontece também em estruturas que sofreram algum incidente, né? Quando aquele incidente ainda não tem efetivamente a identificação do que aconteceu ali e das consequências para a condição da estabilidade daquela estrutura, a gente vê corriqueiramente o auditor não conseguindo chegar à conclusão sobre a segurança daquela estrutura. Pode passar. Então, o retrato de hoje que a gente tem no nosso cadastro, eu queria ressaltar aqui que se a gente comparar aos valores e ao que o IBAMA, ao que o DNPM, por exemplo, coloca de estruturas, diferente do cadastro que o DNPM tem, que está vinculado à Política Nacional de Segurança de Barragem, que prevê que somente estruturas que têm uma certa condição, vamos colocar 15 metros de altura, que estão acima de alguns valores, que são cadastradas. No nosso banco, todas as estruturas têm que estar cadastradas. Não existe esse limite, né? Então, a gente tem dentro do universo desse cadastro, desde diques com alturas pequenas até barragens muito grandes, tá? Então, a gente tem essa distribuição aí por classe, né? Vocês veem que a maioria das estruturas é classe 2, é de dano médio, tá? Barragens de mineração especificamente, nós temos 442 cadastradas e temos também o cadastro de indústrias, né? Uma informação importante no caso de indústria aí, quando a mineração está separada fisicamente, empreendimentos separados da lavra, ela é classificada como indústria. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos em que a mina é em um município e o beneficiamento em si é em outro município, e aí o beneficiamento, nesse caso, está cadastrado como indústria. Tá? Temos alguns exemplos, eu não vou citar especificamente, mas existem alguns aqui. Então, nós temos 93 estruturas de indústria, 195 de destilaria de álcool. A questão da indústria do álcool, a gente pretende inclusive discutir ela mais detalhadamente, que é um grupo que está um pouco escondido aí e tem que ser um pouco aprimorado com relação a isso. E 442 de mineração, pode passar. A gente focou aqui nas barragens de mineração, isso é um dado interessante. As barragens de mineração, daquelas 442, a gente tem a maioria das estruturas, 43%, está aí entre 15 e 50 metros. Tá? A gente tem uma outra parte que tem menos de 15 metros, aqui vou ressaltar de novo. Nós temos muitos diques, muitas estruturas pequenas, estruturas para contenção de sedimento, de pilhas, da própria mina, que estão no nosso cadastro, por isso a gente tem um número grande de estruturas cadastradas aqui com alturas menores. Temos aí 38 estruturas assim, entre 100 e 50 e 4 acima de 100 metros. Pode passar. Aí uma distribuição por classe, mas o dado mais importante aqui é a condição de estabilidade, né? A condição de estabilidade, que é aquela classificação que a gente falou entre que o auditor garante a estabilidade, que o auditor não garante a estabilidade e que não tem conclusão, né? A gente tem no universo das 730, e aí eu vou fazer um parênteses, na verdade não é no universo das 730, é no universo de 713, se não me engano. Se eu estiver errado, vocês me comentem. Porque tem algumas estruturas que já estão cadastradas no nosso banco, mas que têm que ser cadastradas antes do processo da efetivação dela. Ela tem que ter o cadastro antes até da LO, da licença de operação. Então, essas estruturas não têm a primeira auditoria ainda realizada.
Tá? E a gente tem 675 estruturas com a declaração de estabilidade, em que o auditor garante a estabilidade. Temos aí 16 estruturas em que o auditor não conclui sobre a estabilidade, que é aquele caso dos estudos. Temos 19 estruturas onde a estabilidade não foi garantida pelo auditor. Tá? Esse é o nosso universo. A gente gerencialmente trabalha com as estruturas, com as 35 ali, como estruturas preocupantes, estruturas que precisam de um acompanhamento mais próximo. Independente dela estar com a estabilidade não garantida ou que o auditor não garanta, a gente sempre usa o pior caso, como se ela não tivesse a estabilidade garantida, e a gente trabalha elas gerencialmente no acompanhamento que é feito da mesma forma. Pode passar. Aí, aqui esse quadro está mais detalhado da divisão que a gente fez, e eu trouxe ele só por conta da excepcionalidade do caso com relação ao acidente, né? Então a gente tem essa estratificação, as 3 primeiras linhas são iguais ao do gráfico, mas temos 3 situações diferenciadas. A gente tem 3 estruturas diferenciadas. A própria barragem de fundão, que não foi retirada do cadastro efetivamente, porque existe todo um procedimento para retirada e descaracterização, descadastramento dela do nosso sistema, né? Ainda não se tem uma definição do que vai ser aquela área daquela barragem, então a gente não tira, essas informações continuam lá, ela está com uma estrutura rompida, uma classificação diferenciada. E existia dentro da própria estrutura alguns diques cadastrados. Dentro da gestão da barragem, e até de acordo com a forma de disposição que se faz o rejeito na barragem, se é o rejeito granular ou se é a lama, pode-se fazer estruturas intermediárias ali na barragem para direcionar o fluxo ou fazer uma contenção dessas estruturas. Existiam 2 diques lá nessa estrutura que também estavam cadastrados, como estruturas aí independentes, porque eles precisavam de uma avaliação individualizada, mas que faziam do contexto geral parte da estrutura de fundão. Tá? E aí a gente tem 17 estruturas aí que ainda não apresentaram a primeira auditoria. Algumas delas são estruturas de empreendimentos que foram abandonados, até estruturas de indústrias que a gente ainda está aprimorando esse banco de dados, porque desde 2002, quando a deliberação saiu, em 2005 isso aconteceu de novo, algumas estruturas foram cadastradas, algumas bacias de contenção de rejeito ou de tratamento de efluente foram cadastradas e não foram retiradas do sistema ainda, porque a gente tem justamente esse procedimento. Então, algumas dessas empresas, até a maioria indústria, encerrou a atividade e a gente não tem informação atualizada dessa estrutura com a auditoria, apesar de a gente fazer a fiscalização, então a gente não tem a declaração e a auditoria terceirizada para essas estruturas, elas ficam aí separadas aí no nosso cadastro. Pode passar. Esse slide é bom da gente discutir. O que a gente vê, e aí são relatos da equipe de campo que vai e avalia, né? É bom explicar assim, a auditoria e a declaração de estabilidade, ela apresenta para a FEAM um resumo, a declaração apresenta um resumo do que é auditoria, com as principais informações que estão lá. Isso geralmente são documentos muito volumosos, que tem que ficar no empreendimento para fins de fiscalização. Então, quando a gente vai a campo, a gente pede os documentos e faz uma leitura desses documentos em campo, comparando com o que é apresentado na declaração, mas lá dentro da estrutura da declaração tem as recomendações e um cronograma para a implantação dessas recomendações.
As nossas fiscalizações avaliam, além de uma visita e de uma vistoria visual em campo, ela avalia também o cumprimento daquelas recomendações que foram colocadas pelo auditor. Tá? Esse é o objetivo das nossas fiscalizações em campo. Então a gente avalia, além da visão em campo, né, da ida em campo, a gente avalia também o cumprimento das condicionantes. E o que a gente vê é, em grande parte dos casos, problemas efetivamente relacionados à manutenção dessas estruturas, à operação dessas estruturas, ao monitoramento dessas estruturas. Tá? Então a gente vê problemas com instrumentação, que a instrumentação não funciona, a gente vê operações de acordo com o que está colocado e vê também descumprimento das próprias recomendações colocadas pelo auditor. Nesses casos, a gente faz autuações. Hoje a gente tem, inclusive, eu vou falar um pouco mais à frente do decreto do governador, autuações específicas para o programa de gestão de barragens, né? Por não cumprimento dessas recomendações, e aí temos um processo administrativo vinculado a essas autuações. Pode passar. São alguns dados de distribuição em gráficos. Pode passar. Pode passar um pouco. A mesma distribuição. Quando a gente... Isso. É importante ressaltar daquelas 422, a gente tem também informação qual a finalidade daquela estrutura. Se ele é para conter rejeito, se ele é para conter rejeito e conter sedimento. Então você tem estruturas hoje que fazem mais de uma função. Ela pode ser uma barragem que recebe rejeito e ainda tem uma captação de água. Então essa informação também está no sistema e a gente vê aí que, efetivamente, recebendo só rejeito, dentro do nosso cadastro, nós temos 121 estruturas. Pode passar. E aí eu vou entrar um pouco na consequência do acidente, no que foi trabalhado a partir do decreto do governador que instituiu uma força-tarefa para discutir o acidente e as evoluções que precisavam ser feitas e as respostas que precisavam ser dadas nesse momento. Foi criada a Força-Tarefa de Barragens. Essa Força-Tarefa teve representantes do Estado, representantes da sociedade civil, o POPAN, a universidade foi chamada a participar, tivemos participação da UFMG e da UFOP. A Unicamp também participou, né? Terezinha Alto, foram feitos convites também para outras universidades. E depois de uma longa discussão, a gente chegou à proposição de 2 regulamentos. Aí eu queria deixar claro que esses não são os únicos regulamentos que foram pensados dentro dessa força-tarefa e as consequências dessa força-tarefa. Claramente foi colocado que existiam 2 momentos para se acontecer isso. Um momento mais rápido, um momento de um curto prazo, e aí se decidiu fazer a partir de decreto e resolução. Tá? E um segundo momento, que como eu falei para vocês das outras legislações, ele sempre acontece, ele não acontece desde 2009, da reformulação e da evolução, tá? Da evolução desse sistema de acompanhamento. A gente tem esse sistema, ele é colocado por deliberações do COPAN. Então a ideia é que no segundo momento, no médio prazo, se volte ao COPAN e se leve à discussão da revisão dessas DNs 62, 87 e 124, trazendo todas as discussões que foram levadas na força-tarefa e que ainda acontecerão, e acontecem até hoje,
depois desse acidente. Tá? O decreto colocado pelo governador, pode passar. Ele focou, efetivamente, depois de algumas discussões, ele focou em barragens de alteamento de montanha, né? Pedindo para essas estruturas o quê? Uma auditoria indo além do que as auditorias na prática iam, né? Quando a gente pensa numa auditoria, a gente acha que efetivamente ela vai avaliar todas as possibilidades e as hipóteses. E o que a gente vê na prática é que o mercado não fazia isso, né? E a preocupação colocada desde o início pelo secretário Sábio à época era do fenômeno de liquefação, que foi um fenômeno que ocorreu lá em Mariana, em outras estruturas, né, outros acidentes. Por isso, as discussões da força-tarefa e o decreto saiu para aquelas estruturas de alteamento na montanha. Tá? Então, foi criada uma auditoria técnica extraordinária que pede uma avaliação de todos os mecanismos de rompimento. O que a gente via era que as auditorias levavam em conta só o fator de segurança por si só, o que é muito pouco, e não avaliavam todos os mecanismos possíveis de ruptura. Então, essa auditoria vai ter que explicitamente apresentar as considerações com todos os mecanismos de ruptura e uma avaliação assertiva do auditor com relação a esses mecanismos. Tá? Isso está colocado no decreto. O decreto também faz a suspensão de formalização de novos processos de licenciamento para estruturas que tenha previsão de alteamento montante, e ele faz uma ressalva até que o Copan defina como vai se dar isso. Então ele joga também para esse segundo momento, ele suspende e joga para o Copan, que aí sim a gente vai ter uma condição de uma discussão ampla para fazer o que vai ser feito com relação às novas estruturas que têm previsão de alteamento montante. E cria códigos específicos para a questão das autuações. Antes a gente autuava os empreendimentos num código específico da regulamentação que a gente tem, que é descumprimento da deliberação normativa. Esse descumprimento da deliberação normativa não fazia previsão de suspensão de atividade ou embargo de atividade. Com esses novos códigos, há previsão efetiva do servidor em campo, constatado algumas dessas irregularidades, fazer a suspensão e embargo das atividades. Tá? Então, é uma autuação específica que traz outras penalidades que só a infração simples. Pode passar? E assim, a resolução, ela detalhou e ela pormenorizou o que a auditoria deveria cumprir. Né? Então, eu não vou ler o slide aqui, mas ele pede principalmente os mecanismos de rompimento, uma avaliação clara desses mecanismos. Ele pede o sistema de drenagem e a instrumentação que essa barragem tem. Ele tem que avaliar isso e propor recomendações se ela está satisfatória ou não. Ele tem que falar das recomendações da outra auditoria que foi feita. Não necessariamente a empresa contrata o mesmo auditor. Então, alguns desses relatórios não contemplavam as recomendações dos estudos anteriores, e agora ele vai ter que claramente colocar todas essas recomendações e por que até ele entende que elas não foram cumpridas e por que ele acha, de repente, não acha essencial aquela recomendação feita por outro auditor. Então, ele detalha aí
especificamente o que a auditoria tem que ter. Além disso, ele faz uma classificação. Mesmo para aquelas estruturas em que se tem a garantia da estabilidade, existem recomendações, que sejam elas de manutenção, de continuidade, de monitoramento. Então essa resolução também faz uma distinção entre o que é recomendação crítica, recomendação emergencial e recomendação de rotina, que elas efetivamente não podem ser trabalhadas do mesmo jeito. Então a gente criou aí, até usando o sinal, né, o vermelho, o amarelo e o verde. A crítica é vermelha, a emergencial é vermelha, a crítica é amarela e a verde é de rotina. Tá? Então o empreendedor vai ter que apresentar isso para aquelas barragens de montante. Junto com isso, a gente vai, ainda esse ano, levar o Copan, que é o segundo momento que eu falei com os senhores, a proposta de revisão dessas DNs, aproveitando a grande discussão que aconteceu na Força Tarefa, convocando e convidando alguns especialistas também para agregarem a essa discussão, mas fazê-la numa minuta inicial ao Copan, para que o Copan também possa fazer essa discussão. Esse é o programa, esse é o cadastro que a gente tem, a forma como a gente trabalha, e aí eu trouxe aqui a efetivação de ações depois do acidente e o que a gente pretende fazer ainda esse ano para fazer uma evolução efetiva desse programa. Eu agradeço e estou